Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podemos ficar de pé, vamos orar para darmos início. E logo após nós iremos cantar o hino do cantor cristão 366. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Que o Senhor venha nos dando, Senhor, sabedoria da tua palavra. Venha nos ensinando, Senhor Deus, como fazer, Senhor, a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, aqueles que já chegaram, que estão chegando, que estão a caminho. Traga-os em paz, livrando de todo mal. Vai visitando também, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, não vão poder estar. Toma direção, Pai, na vida de cada um. Vai visitando, Senhor. Vai, Deus, colocando as tuas mãos, Senhor, sobre cada um e repreendendo, ó Pai, toda enfermidade, todo mal, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me num temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. 367, firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê
no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela eles sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos capítulo 107. A partir do versículo 21. Amém. Enviou a sua palavra e o... Não, Salmo 21, perdão. Eu li o Salmo 20. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Só até o versículo 34, né? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. Agradecemos a Deus, né, por estarmos aqui nesta noite, né, por tudo que Ele tem nos concedido, pelos grandes livramentos também que o Senhor tem nos dado, né? Tem dado à nossa família, e aqueles livramentos que a gente não vê, né? Mas o Senhor, Ele tem livrado, né? E tem abençoado, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós iremos... vou apresentar, né, os visitantes, que é o namorado de Camila, né, que está aqui. A Rayane sempre está aqui conosco já, né, Rayane? Mas mesmo assim, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Iremos cantar um corinho, né, para os nossos visitantes, amém?
Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver, oh aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amém, né? Que o nosso Deus continue nos abençoando. As irmãs estão com a oportunidade, amém? Para louvar o Senhor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar para a meditação nesta noite Jó 42 e o 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes possuía. Amém? O Senhor, ele diz que ele virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos, né? Então, devemos estar sempre orando, não só pelos nossos amigos, mas por todos. Amém? Eu te adoro, Senhor Jesus. Ele te Conhece bem, sabe dos teus pensamentos.
Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. E agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O pastor vai estar com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. E logo após o Ministério de Louvor. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós damos graças ao Senhor por sua bondade para conosco, por estarmos mais uma vez na sua casa para
adorar o seu nome. Nós louvamos a Deus por cada louvor, adoração expressada pelo seu povo. E graças ao Senhor que nos deu mais uma semana, né, de vitórias, e nós estamos aqui hoje para oferecermos a Ele louvor, oferecermos a Ele a adoração. Eu quero ler com a igreja o texto da palavra do Senhor, capítulo 11 de Romanos. Romanos, capítulo 11, e a partir do versículo 33. Nos diz a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos um Deus que toda a sabedoria, todo o conhecimento pertence a Ele, diz a sua palavra. Os juízos dele, os seus atos, eles são inescrutáveis. Não tem... por mais que a gente explique, mas não se explica os atos do Senhor, os caminhos do Senhor. A mente do Senhor é inatingível, até porque se nós temos uma ideia, e nós falamos isso até por causa das expressões da Bíblia, e é claro, está na Bíblia e foi escrito para talvez nossa melhor compreensão. A gente, por exemplo, ouve falar sobre a mão de Deus, mas você já imaginou um Deus sentado do seu lado, com mão igualzinho a você, com pé igualzinho a você? Ele só seria alguém de uma mente incrível. Deus é muito mais do que isso. A forma de definir, e às vezes o próprio texto bíblico faz isso, definindo Deus com mãos. Por exemplo, tirando o povo do Egito, a Bíblia diz lá que foi o dedo do Senhor, que Deus com seu dedo, apenas com o toque do seu dedo, Ele faz as coisas acontecerem. A Bíblia diz que o mundo está na palma das suas mãos. É claro que o que nós entendemos e o que a palavra do Senhor talvez tente nos ensinar é que Deus ele tem todo o poder. E quando o texto fala da mão do Senhor, é a ação do Senhor para conosco, para com o seu povo, para com a sua igreja. Mas, na realidade, Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente fala. É tão interessante que, quando nós lemos os textos bíblicos, a própria revelação da palavra, em alguns momentos, o ser humano, ele fica... Até mesmo os pregadores e pastores ficam sem explicar. Leem um texto e leem outro que parece que se contradizem. E alguns ficam até mesmo enrolados e não conseguem desenrolar ou não conseguem explicar. Mas, na verdade, é porque somente o Senhor, somente Deus, Ele é quem tem o domínio, Ele é quem tem o controle absoluto. E é por isso que Ele é Deus. Nós vamos passar a vida inteira querendo conhecer, e a Bíblia diz que
nós devemos prosseguir em conhecer. A ideia que nós temos biblicamente é que quanto mais o tempo passa, mais a gente aprenda com a palavra do Senhor. Esse é o grande problema. Tem algumas pessoas que aprenderam um pouquinho só e acham que dominam tudo e que têm o controle, que são donos da verdade. E não ouvem mais ninguém, não aprendem mais com ninguém. A dificuldade que se tem de agir com humildade, por exemplo. É interessante quando, às vezes, as pessoas tomam atitudes que são respeitosas, que são atitudes humildes, de entender que nós temos fraquezas, nós somos falhos, nós temos erros, e nós precisamos reconhecer essas nossas fraquezas, que nós erramos, e em alguns momentos precisamos sim, e muitas das vezes, pedirmos perdão. Entender que nós não somente pecamos contra Deus, mas nós acabamos pecando, às vezes, contra os nossos próprios irmãos, acabamos pecando uns contra os outros. Então, que a gente aprenda a cada dia com a palavra do Senhor. Eu acredito que a igreja do Senhor será levada para o céu, e quando isso acontecer, eu acredito que ainda assim a igreja vai continuar aprendendo com Deus lá no céu. Porque não tem como se ter o domínio, como se ter ser absoluto com relação a Ele. Ele é que está acima de todas as coisas, e nós precisamos, e nós realmente dependemos dEle, e como precisamos aprender com Ele em nossa vida. Nós vamos orar ao Senhor, continuamos orando pela vida da nossa irmã Amara, que está aí com aquele problema na sua mão, está recuperando-se. Oremos por Gabi também, que não pôde vir hoje, está doente. Oremos por tantos outros irmãos que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. Coloquemos a vida dessas pessoas diante do altar do Senhor, e após a oração nós estaremos louvando a Deus com o Ministério do Louvor, e colocando diante do altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por esse momento, Senhor. É tão precioso estarmos diante da Tua palavra, e que, ó Senhor, talvez alguns tenham isso como algo comum. É apenas mais um domingo, talvez para alguém. Vamos para o culto e pronto. Entrarmos nesse salão, sentarmos aqui e esperarmos o amém final. E não estaremos, talvez, ó Deus, nem nos apercebemos da responsabilidade, da seriedade que é estarmos aqui nessa noite. Primeiro, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor dos Senhores, o Deus eterno. E ainda mais porque, Senhor, nós não somos dignos disso. Não merecemos. Nenhum de nós. Se estamos aqui hoje é por Tua graça. Temos mais uma outra grande razão para estarmos alegres e agradecidos por estarmos aqui louvando a Ti nessa noite. Porque, Senhor, as portas do inferno jaz abertas. A Bíblia diz que o adversário está buscando tragar e destruir tantos quantos for possível. A Sua palavra diz que o Senhor é quem nos livra do mal. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos livres da condenação do pecado. Encontramos em Jesus salvação, perdão, libertação. E nessa noite estamos aqui para adorar o Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de todo o nosso respeito, de toda a nossa reverência. E se isso não acontecer da nossa parte, Senhor, o que a gente fizer aqui nessa noite, se for ler Bíblia, se for orar, é pecado. Se não houver entendimento, se não houver, Senhor, propósito de
agradar ao Senhor, da maneira que é o Senhor que é louvado num culto como esse. Então, tudo o que nós fizermos aqui nessa noite é pecado. Livra-nos de cometer tal pecado, Senhor. De estarmos diante da santidade do Senhor, sem termos a compreensão, sem termos, ó Deus, nenhuma ideia de que estamos na Tua presença. Que não seja, Senhor, aquilo que alguém diga, aquilo que alguém venha falar, mas que seja aquilo que a Tua palavra diz para nós, Senhor. O Senhor não precisa e não precisou ser ensinado por ninguém. Portanto, a Tua palavra diz que a Ti seja a honra, a glória para todo sempre. Assim, Senhor, nós também oramos por aqueles irmãos, nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que não podem estar conosco aqui hoje à noite. Não somente aqueles que estão, ó Deus, passando por problemas de saúde, mas seja qualquer que seja o motivo que não os deixe estarem aqui conosco. Oramos para que o Senhor venha intervir, ó Deus, com seu poder e graça. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, meu Deus. Venha tratar cada um, meu Deus, segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Recebe o louvor e a adoração da tua igreja nessa noite. Deus amado, a cada um que estará ofertando, dizimando diante do teu altar, o Senhor sabe a necessidade de todos nós aqui. O Senhor sabe do que cada um precisa. O Senhor sabe quais as preocupações, quais as inquietações de cada um. E tudo que nós podemos fazer, ou tudo que nós iremos fazer aqui nessa noite, não é nem um sacrifício, não é nada impossível, mas é tudo aquilo que, de alguma forma, o Senhor já nos entregou, já colocou em nossas mãos, já nos abençoou, já concedeu a cada um de nós, já colocou sobre as nossas vidas. Que sejamos fiéis e obedientes à Tua palavra, e que todos os nossos gestos e expressões aqui, Senhor, venham dignificar, venham louvar, venham exaltar o Teu santíssimo nome. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. O Ministério Louvor estará louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom é render graças ao Senhor e entoar louvores ao seu nome. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus agora através de cânticos, hinos de louvor ao Senhor.
Pois som. Se renovam a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam, minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Enfim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Aleluia. O que seria de nós se as suas misericórdias não se renovassem a cada manhã?
Toda a terra está cheia. Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Quero ser do teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumprir o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumprir o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus fiel que está conosco em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Se é dias bons, dias maus, o Senhor não nos abandona sob nenhuma hipótese. Amém?
declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle Deus está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, não me veira vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Cabe lembrar que quando a gente canta todavia eu me alegrarei, não é porque a gente acha engraçado as lutas, as adversidades, os nossos momentos de fragilidade, não é nada disso não. É porque o Senhor quem nos sustenta e a nossa alegria está nele. Então se Ele está conosco, com certeza nós estaremos alegres, estaremos firmes no Senhor. Amém? Pastor Alessandro. Louvado seja Deus. Nós vamos estar meditando o texto sagrado, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15.
partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo 8. Uma candeia e varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento de louvor, adoração ao Senhor. E rogamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que por tua bondade e graça, venha, Senhor, falar conosco através da tua preciosa palavra, a qual, ó Deus, nós precisamos tanto de compreensão. Então, ó Deus, fala conosco por intermédio do texto sagrado, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós vamos refletir um pouco nesse texto. Alguém diz que o livro, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, diz que esse capítulo é o capítulo do achados e perdidos, ou perdidos e achados. Do primeiro versículo ao 7º, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 até o 10, a parábola da moeda ou da dracma perdida. E a partir do versículo 11, a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. A parábola primeira, a parábola da ovelha, o pastor tem 100 ovelhas e uma vai embora, uma fica perdida. Ele, quando reúne as ovelhas, que conta das 100, ele só tem 99. Uma ficou fora do aprisco. E é aquela história que ele vai buscar essa ovelha para trazê-la de volta. A parábola do filho pródigo, o pai tem 2 filhos. O mais moço um dia decide conversar com o pai e dizer para ele que vai embora, pede a parte da herança que lhe pertence, o pai entrega e ele decide ir embora. E ele vai embora. Então, tanto a parábola da ovelha, como a parábola do filho perdido, todos eles foram perdidos para fora. E a parábola que a gente lê da dracma perdida, a mulher perde dentro de casa. Diferente das outras perdas aqui, essa perda não foi para fora, ela perdeu dentro da própria casa. Pois bem, se você observar, a primeira parábola, no versículo 7, a parábola da ovelha perdida, no versículo 7 diz: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Na parábola da dracma, essa do versículo 8 por diante, no versículo 10 diz: eu digo que da mesma forma, versículo 10, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E na parábola do filho pródigo, ele encerra dizendo, mas nós tínhamos que se alegrar. O versículo 31 diz: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Aí o 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Em todos eles, encerra-se dizendo que a conclusão é de alegria. É de alegria.
Na parábola que nós lemos, a partir do versículo 8, a parábola da dracma ou da moeda perdida, alguns que usam ficar com o texto, a moeda ou dracma perdida, que representa um valor em espécie de pagamento por trabalho de alguém. E ela tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 moedas e perdeu uma. As 9 que tinham, não a deixou satisfeita. Ela entendeu que precisava buscar a moeda que havia perdido, aquela única moeda, a 10ª moeda que havia se perdido. Há uma outra forma também que alguns usam de explicar esse texto, dizendo que o que essa mulher tinha, essas 10 moedas, na verdade era como se ela tivesse um colar, e que nesse colar tivesse 10 pedras preciosas, e uma das pedras do colar tivesse se soltado por algum motivo e caiu dentro da casa, e ela não encontrava essa pedra. Ela tinha um colar que tinha 10 pedras preciosas, caiu uma pedra, e ela não consegue encontrar essa pedra, e ela não vai conseguir usar aquele colar, porque o colar está faltando uma pedra, está faltando uma peça. E aí ela vai procurar a pedra que está faltando no seu colar. Quando você lê essas parábolas, e que ela conclui como nessa da dracma e a da ovelha perdida, dizendo que, da mesma forma, a alegria na presença de Deus ou dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, Deus permite aos anjos participar da alegria do arrependimento de uma alma, do arrependimento de um pecador. A ideia é que a parábola está falando de vidas. Encerra dizendo que o Senhor se alegra por um pecador arrependido. Os anjos do Senhor se alegram por um pecador arrependido. Então, uma interpretação diz que uma das linhas de interpretação dizem que a parábola, a mulher representa a igreja. E a dracma representa o homem perdido. E a igreja está dentro dessa casa que é o mundo, onde esse homem perdido, que é a dracma ou a pedra preciosa daquele colar, precisa ser encontrado. E aquela mulher, como a igreja do Senhor, ela vai se empenhar em procurar e ir em busca daquele homem, daquela pessoa que está perdida na sujeira desse mundo. E ela não se dá por esgotada até enquanto não encontrar essa dracma. O texto diz que a mulher, perdendo uma delas, a pergunta é: não acende a candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Deixa-me observar com você uma coisa. Qual a mulher, versículo 8, qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e faz o quê? Encontra a dracma, faz o quê? Varre a casa. Então, o que foi que ela encontrou quando ela acendeu a candeia? O que ela encontrou naquela casa foi: a casa precisava ser varrida. Você já pensou? Ela perdeu a dracma, mas quando ela acende a candeia, ela sabe que para encontrar a dracma, ela precisa fazer alguma coisa, dar uma geral naquela casa. Ela precisa dar uma limpeza naquela casa. Vamos pensar aqui nessa parábola, não com essa linha de interpretação da igreja e o mundo perdido. Vamos pensar em nós, em cada um de nós aqui.
o Senhor tem nos dado os talentos, tem nos dado os dons mais preciosos na nossa vida. O Senhor tem nos dado as suas bênçãos, o Senhor tem confiado a nós uma vida, o Senhor tem confiado a nós um ministério, o Senhor tem confiado a nós um testemunho. Tem gente que acredita que ministério é ser pastor. Tem gente que acredita que ministério é ser presbíteros, diáconos, diaconisas. Tem gente que pensa que ministério é ser dirigente de culto na igreja. Tem gente que pensa que ministério é louvor na igreja. Por exemplo, os levitas, né? Os que cantam, os da música são os levitas. Eu acredito que a igreja do Senhor, toda a igreja, todo crente está encarregado, foi convocado para o ministério do Senhor. Todos eles. Todos eles. Tem algumas pessoas que talvez nunca subirão no púlpito para pregar numa igreja. Tem algumas pessoas que talvez nunca pegarão no microfone, no culto, para falar alguma coisa. Nem muito menos, nem sequer para agradecer uma bênção. Vai ficar sempre lá no quietinho, no canto dele, agradecendo, pedindo oração. Tem gente que dá culto de ações de graças, por exemplo, faz o culto de ação de graça em sua casa, e a gente vai lá para cultuar juntamente com aquela pessoa, e ela nem sequer quer falar. Já fizemos cultos assim, de pessoas que oferecem um culto de gratidão a Deus, porque Deus o abençoou, mas ela não se sente à vontade, por exemplo, para falar. É claro que não vou dizer que ela não agradece, ela agradeceu a Deus em oração, é claro. Quem vai duvidar disso? Essa pessoa é agradecida a Deus. Mas ela já está fazendo o culto em ação de graças em sua casa, agradecendo a Deus de alguma forma com o povo do Senhor, com o povo de Deus, adorando, magnificando a Deus, porque o Senhor fez maravilhas, porque o Senhor abençoou a sua vida. Então, certo é que todos nós temos um ministério em nossa vida. E talvez por não sabermos identificar isso diante da palavra do Senhor como cristãos, é que muitas pessoas, muitos crentes se perdem na caminhada, pensando que ministério é o que se faz na igreja. Ministério é aquilo que acontece para exercer, para funcionar o ambiente de culto na igreja, por exemplo. E deixam de exercer o seu ministério como verdadeiro cristão para o qual ele foi chamado. Deixa de dar um bom testemunho como deveria dar, exercendo o seu testemunho de um verdadeiro cristão. Deixando de dar testemunho no seu trabalho, como funcionário que é. De dar um bom testemunho no seu comportamento. Eu fico observando, por exemplo, é porque é o ambiente que eu trabalho, né, irmão? Vocês sabem, tem que entender isso. Mas eu fico observando, por exemplo, que existe tanta gente, crente na igreja, é crente, adorando, cantando, louvando a Deus. E que, por exemplo, vem no ônibus viajando. E ele faz aquele cartãozinho que as pessoas fazem aí na Borborema, e que eu mesmo é quem mais me respondo por eles, quando as pessoas têm um problema de crédito, de cobrança indevida, ou quando perdem o cartão, aí ligam para mim. E eu observo, por exemplo, quando eu venho no ônibus, geralmente à noite, eles fazem o cartão, alguns é empresa e não tem desconto, mas quem aqui faz um cartão é para pagar uma tarifa, um pouco de desconto. Por exemplo, a passagem daqui para o Cabo é R$ 9,50, faz o cartão aí é descontado apenas R$ 7,00. Aí tem gente que trabalha em empresa, o cartão dele vai cobrar R$ 9,50. Tem gente que trabalha ali depois do Dom Helder, depois daquele retorno ali, onde chega naquela refinaria por ali, chamado também ali o depósito da Americana. Quando passa aquele retorno, a tarifa é Pontos Carvalho, R$ 13,00, né? R$ 13,00. Na empresa dele, ele diz que a tarifa dele é R$ 13,00. Aí a empresa compra para ele a tarifa a R$ 13,00. Só que quando ele sai daqui para lá, ele sabe que quando chega ali no Dom Helder, a tarifa é R$ 9,50 ainda. É crente, a paz do Senhor, meu irmão. Estava no culto do domingo. Amanhã de manhã está indo ele trabalhar. De noite, Deus falou com ele, ele falou em língua, profetizou. Foi um vaso Deus na igreja no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã ele vai. Quando chega perto do Dom Helder, ele sabe se passar do Dom Helder é 13.
ele pediu na empresa dele créditos de R$13 para o cartão dele. Aí ele, para ficar com mais crédito, o que ele faz? Ele vai, passa o cartão, passa para frente e fica lá. Que é para passar o destino. Aí passou 13 a 9,50, ele ganhou 3,50, né? 4,50 ele ganhou. Irmãos, olha, a gente tem pregado esses dias aqui que a gente tem que perder para ganhar. Mas ganhar para perder com Deus é loucura, irmãos. Aí ele passa. Aí sabe o que acontece? Aí chega um dia, essa pessoa vai e pega o ônibus que vem da linha de Palmares ou a linha de Amaragi. Esses ônibus são os que mais dá problema no sistema. Aí cobra uma tarifa maior. Ele subiu aqui em escada e o ônibus cobra, ele vai até o cabo, que é 9,50, aí o sistema cobrou R$16 no cartão dele. Aí ele liga para o 0800, faz a reclamação, essa reclamação vai para mim. Aí quando chega lá que eu vejo o e-mail com a reclamação dele, está o número do cartão, eu vou observar. Aí quando eu observo, está lá um monte de tarifa lá, o trecho dele ele reclama, que é até Pontes Carvalho, mas quando eu olho lá, está somente até o cabo. Ele só pega até o cabo todo dia. Ou seja, o que foi que ele faz? Ele passa a catraca antes de chegar no destino dele. Aí sabe o que é que eu faço? Quando eu tenho a oportunidade de ligar, de telefonar para essas pessoas, eu digo para ele, meu amigo, tem o seguinte, realmente houve uma cobrança indevida. Agora eu estou olhando aqui o relatório do teu cartão, que tu faz muitos dias, que teu cartão só cobra passagem até o cabo, e a tua tarifa é até Pontes Carvalho, né? Tu quer reclamar, eu vou passar esse relatório para o gerente, aí ele vai descontar também, aí ele vai dizer que vai pedir para descontar no teu cartão o que tu... Eu faço isso só de propósito, isso não vai acontecer não, sabe? A empresa não vai cobrar nada dele pelos dias que ele passou antes, não vai ter isso. Mas eu faço só para ver a questão da capacidade do ser humano. Eu digo a ele, quando eu passar esse relatório para ele, ele vai cobrar, a empresa vai dizer para tu que tu cobrou, o gerente vai ver que tu desceu todos os dias com a tarifa a menos. Ah, meu amigo, muito obrigado, viu? Tá bom, já está esclarecido. Não quero mais não. Ele não quer reembolsar mais os R$5, R$6 que foi cobrado a mais. Porque o negócio dele é tirar vantagem. É ganhar. Então, essa pessoa não sabe o que é ministério. Ela pensa que ministério é estar na igreja cantando, é estar na igreja pregando. Quando ele está como passageiro de ônibus, ele já não é mais crente. O ministério dele acabou no domingo à noite na igreja. Às vezes o motorista também, o comportamento dele, ou outro funcionário de uma empresa, qualquer empresa, ou negócio, a pessoa tem lá seu comércio, ele está no domingo na igreja, o ministério dele é estar na igreja no domingo. Quando chega na segunda-feira no comércio dele, ele é diferente, ele é mundano. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com a honestidade, ele não tem compromisso com aquilo que é santo. E esse é o grande problema dos cristãos de hoje em dia. Dos cristãos de hoje em dia. A igreja, ela sabendo disso, que muitas pessoas não têm, fica com essa questão, que é uma questão de personalidade, de mudança, de transformação mesmo, porque o cristianismo é transformação, não é? Ser discípulo de Jesus é nascer de novo, é ser uma nova criatura. A igreja prefere estar cheia de pessoas, encher sua nave, encher o seu auditório, encher o seu espaço de pessoas, mesmo que elas não deem nenhum testemunho no dia seguinte, mas que naquela noite no culto o Espírito Santo vai enchê-las, elas vão ser tomadas de alegria, de euforia, de gozo, de tanta coisa abundante que vem de Deus. Isso é o suficiente, porque o final de tudo tem algum resultado, no mínimo, financeiro para aquela igreja. Quanto mais gente, mais oferta, quanto mais gente, mais dízimo, e financeiramente a igreja vai caminhando bem e está o ambiente cheio, fica bonito para mostrar para todo mundo, e isso é o que satisfaz muitas vezes. E eu confesso a vocês que se eu passar ali na frente, olhar para o culto como esse, vendo cadeiras vazias, e eu passar lá na frente e ver uma igreja com as cadeiras tudo completo, eu acho mais bonito do que a cadeira assim, não é o salão desdentado assim desse jeito. Não é assim? A gente acha mais bonito o quê? Completinho, né? Preenchidozinho, né? Quando se dá um sorriso que os dentes todos aparecem, quando se dá um sorriso que não tem um dente na boca, imagina que diferença. A gente prefere o ambiente cheio, o ambiente completo. E esse é o grande problema, porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo Jesus, está cheia de gente, de liderança, de pastores, que não estão preocupados com a doutrina da palavra, não estão preocupados com a verdade, não estão preocupados com santidade, não são sérios, não. O compromisso deles é ver
uma igreja completa, uma igreja repleta de pessoas, um auditório suficiente para satisfazer os olhos e o caixa da igreja. E o resultado final é que a igreja, o tempo vai passando, e a igreja, ao invés de glorificar a Deus, é uma igreja que enaltece o próprio homem, exalta o próprio homem. Tem gente que passou por tanta igreja, irmãos, passou tanto tempo na igreja, a família todinha na igreja, não conseguiu se estruturar na igreja, gente que não conseguiu se firmar na igreja, gente que não conseguiu, o casamento não conseguiu ser estabelecido no altar do Senhor, nasceu às vezes no lar cristão, hoje está dentro da igreja, a família tudinho, tudo desgarrado. O marido já está com outra mulher, a mulher está com outro marido, os filhos tudo dentro da igreja, está tudo pulando, mas está tudo satisfeito, porque no culto do domingo lá, todo mundo dança e pula, e é uma diversão completa. É um jogo de luz, é uma felicidade, e todo mundo é envolvido por aquela glória, e pronto. E ninguém quer outra coisa do que... O que é uma coisa melhor do que uma glória do Senhor daquele jeito sendo derramada? E a mistura está feita, e mudança não acontece, não há transformação, não há arrependimento, não há confissão, não há perdão. Há choro, sim, irmãos, há lágrimas, sim. Tem coisa mais emotiva do que um ambiente desse? Tem, não. O Espírito Santo fala, que é uma beleza, naquele clima todo, naquele envolver todo, e nada muda. O texto diz que a mulher, quando perdeu a dracma, ela não se acomodou. Ela pegou e acendeu a lanterna. Ela acendeu a luz da sua casa. E quando ela acendeu a luz, ela precisou varrer a casa. Talvez a gente esteja precisando não alcançar o ministério. Tem gente esperando que alguém chegue e diga assim: olha, o Senhor mandou te falar. E é muito bom quando se ouve isso, viu? O Senhor mandou falar com você, minha irmã. O Senhor mandou falar com você, meu irmão. Tem que estar esperando isso, ou está esperando o pastor colocar a mão na cabeça e dizer: o Senhor mandou te entregar, receba a bênção do Senhor. Enquanto isso estiver acontecendo, a dracma preciosa vai estar perdida dentro de casa. Porque o que a gente precisa é do evangelho que acende a luz. Que acende a luz. Que ilumina. E a gente vai procurar, e quando vai procurar a gente vê que precisa de limpeza na casa. E a gente vai começar a varrer, a tirar a sujeira dessa casa. E quando a gente começar a varrer a casa, a gente vai ver que os espaços naquela casa limpos vai dar a gente melhor visibilidade do que é precioso que pode se encontrar dentro daquela casa. A luz está acesa, não tem ninguém com aquela mulher, ela está sozinha. As amigas vizinhas dela não foram convidadas, ela precisava acender a luz dentro da casa dela, porque a gente não quer ninguém vendo a sujeira que tem dentro da casa da gente. Quando a casa está desarrumada, que alguém chega, a gente quer logo arrumar. Peraí, isso aqui, e vai ficar a casa da gente nunca está arrumada, né? Sempre que tem alguém, isso aqui está uma bagunça, não sei o quê, a gente sempre diz essas coisas assim, né? Falta não sei o quê, e falta sempre alguma coisa quando alguém chega na casa da gente. Ninguém quer mostrar as coisas desarrumadas para ninguém. Por isso que o evangelho tem sido esse evangelho assim de propaganda, esse evangelho do oba-oba, porque na verdade a igreja não quer viver o evangelho de transformação. Por exemplo, depois do dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja do Senhor foi tomada por um mover do Espírito Santo, ou um sentimento do Espírito Santo, que é claro que não permaneceu a vida inteira, não. Isso foi somente no começo. Eu gostava do Antônio Silvestre tinha algumas definições lá na maneira dele simples de falar, mas ele tinha algumas definições. Antônio Silvestre contava a história dele. Antônio Silvestre foi meu pastor, foi o pastor quando eu cheguei lá na igreja pentecostal em Amaragi, com meus 11 anos de idade. Foi ele que fez o convite, eu fiz a minha decisão, ele orou por mim naquele dia. Foi com ele que eu fui consagrado diácono, presbítero na igreja. O pastor Antônio Silvestre, ele tinha uma história muito sofrida no passado. Quando ele se converteu, a família dele não gostava de crente, ele morava com uma irmã e o cunhado. Quando ele chegou em casa, que disse para o cunhado que era crente, o cunhado deu uma pisa nele. Deu uma surra nele. Isso era um tempo muito
já pensou, né? A época, lá não sei para onde, para lá de Cortês, naquele mundo para onde ele morava. Chegou em casa, disse para o cunhado, levou uma surra do cunhado. Um dia o Antônio Silvestre está orando a Deus e ele tem um sonho. E no sonho ele diz que o pastor está batizando ele nas águas. E quando o pastor vai batizá-lo, ele diz que o pastor pega ele e mergulha 3 vezes na água. Aí ele chega e conta para um irmão da igreja, era um irmão simples, que ele andava com ele para o culto. Aí ele disse assim para o irmão, irmão, olha, eu sonhei, eu tive um sonho da noite, e no sonho o pastor estava me batizando, e ele me dava 3 mergulhos, empurrava 3 vezes na água, eu nunca vi isso. Aí o irmão dizia, ô Silvestre, ô Antônio, isso aí é o teu batismo, o da tua irmã e o do teu cunhado. Aí ele disse, meu cunhado me deu foi uma pisa quando eu cheguei em casa e disse que eu era crente. Ele disse, pois espere para ver. E justamente, a irmã dele se converteu, o cunhado dele se converteu, foi batizado nas águas ele, o cunhado e a irmã. Ele tinha umas histórias assim meio interessantes que Deus trabalhava na vida dele. Aí no dia que ele disse que o irmão chamou ele para ir para um culto de oração, uma vigília à noite, ele disse, olha Antônio, vamos para a vigília, quem sabe tu vai ser lá batizado com o Espírito Santo. Ele disse, que é isso? Batizado com o Espírito Santo, Antônio. Aí ele foi para a vigília com os irmãos. Disse que na vigília ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele era daqueles homens que trabalhava no campo, ele tinha uma plantação muito grande de abacaxi e que estava tudo para ser colhido. Ele disse que no outro dia, quando ele chegou, que ele voltou daquela vigília alegre, a alegria era tão grande, que no outro dia ele disse, eu não quero saber mais nada desse mundo, não. Eu só quero saber daquilo que eu senti ontem de noite, foi muita alegria, eu não quero saber mais disso. Chegou no roçado, disse, quem quiser pode chupar. Tomaram o abacaxi dele todinho, chuparam o abacaxi. Ele perdeu a colheita do abacaxi todinha. O povo levando abacaxi, eu não quero nem saber, vê como ele ficou leso. Eu não quero nem saber. Era tão gostoso o que ele estava sentindo, que ele disse que não queria mais saber, para que abacaxi? Ele disse, o que eu senti ontem à noite naquele culto, nunca mais eu quero saber de abacaxi na minha vida. Perdeu o abacaxi todinho, levaram o abacaxi dele, deu o abacaxi todinho, a plantação do abacaxi para o povo. É claro que deu, ele não continuou fazendo isso a vida inteira, né? Ele disse assim que ele ficou, o que é que ele dizia para mim? O que é que ele contava quando ele dizia isso? Ele dizia, eu fiquei feito menino, eu fiquei igual criança, besta. Era muita alegria para um coração só. Era muita coisa boa, era muito gozo no coração de um pecador só. Era para ser distribuído com mais gente aquilo. Eu acho que no dia de Pentecostes aconteceu isso. Sabe por quê? Porque no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. Aí no outro dia, a partir daquele momento, os irmãos chegavam para os apóstolos e diziam assim, ô apóstolo, eu tenho uma propriedade. Não dá para ficar desse jeito, apóstolo. A minha propriedade é grande. Tem irmão aqui na igreja carente, precisando de ajuda. Eu vou vender a minha propriedade e vou trazer o dinheiro, entrego o senhor para o senhor distribuir com todo mundo. Eu quero todo mundo igualzinho a mim. Não pode ter ninguém melhor do que ninguém. E aconteceu isso em Atos dos Apóstolos, irmãos. As pessoas vendiam sua propriedade, chegavam lá, entregavam os apóstolos e pode distribuir com os irmãos. Até porque dízimos e ofertas no Antigo Testamento era para, aliás, na história da igreja primitiva era para quê? Para ajudar os necessitados. Para ajudar pobres, viúvas, órfãos na igreja. Ajudava na viagem dos apóstolos? Sim, ajudava os irmãos, mantinham eles nas suas viagens? Sim. Mas Paulo nunca pediu assim, disse, irmão, eu quero um cavalo de raça para fazer viagem, eu quero um cavalo bom, vamos comprar uma embarcação para eu viajar? Não. Eu não estou dizendo que o pastor não pode ter, não, mas hoje o que o pastor tem é carro de luxo. Geralmente. Enquanto tem gente padecendo necessidade e vivendo em crise nas suas igrejas. E não é crise somente financeira, não, são crises existenciais porque não conseguiram entender ainda o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Houve no livro, na época da igreja de Atos dos Apóstolos, houve um moço lá que foi chamado, ficou pela sua atitude, ele era um desses que vendeu o que tinha e entregou na mão dos apóstolos para ser distribuído, que os irmãos chamavam ele na igreja de filho da consolação. Aí foi quando Safira e Ananias, aquele casalzinho abençoado, viu aquele homem ser chamado de alguém consolador, alguém que o Espírito Santo usa. Aí disseram, a gente tem que ser, começaram com inveja, a gente tem que ser igual a ele. Aí vamos fazer o quê? Aí já não tinha mais aquele clima espiritual que todo mundo queria ter tudo, queria que todo mundo fosse igual, não. Já queria ser destaque.
olhou para aquele que vendeu o que tinha para abençoar os outros e disse: eu quero ter o nome que ele tem. Todo mundo está chamando ele aí de Consolador. Alguém que tem o Espírito Santo. Eu quero ser chamado como ele. Vender a propriedade, combinar em casa, disseram: a gente vai lá, leva, a gente guarda a metade do dinheiro, uma parte do dinheiro e leva só a outra. E quando chegar lá, a gente deu a aposta que a gente vendeu a propriedade, está o dinheiro todinho aqui, a aposta para entregar aos irmãos. Mas a gente deixa um pouquinho em casa, né? Mas quando chegar lá, a gente diz que está o dinheiro todo, a gente vendeu por tanto. Combinou o marido, a mulher, ele deixou a mulher em casa e foi para lá, para a igreja. Quando chegou lá no culto, apóstolo, vendi a propriedade por tanto, está aqui o dinheiro. O apóstolo pegou o dinheiro, olhou para ele e disse: foi por tanto que você vendeu a propriedade? Foi. Por que mentisses ao Espírito Santo? Aí olhou assim: está vendo aquele rapaz ali? Sim, está vendo aquele rapaz ali? Eles é que vão levar o teu corpo para a sepultura. Ele deu um passa por dentro nele, ele caiu morto. Tinha combinado com a mulher que ficou em casa, quando ela viesse para dizer a mesma coisa. Mais tarde ela chega, não sabe o que aconteceu no culto, naquele momento de oração, entrou e disse: apóstolo, cheguei. Paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã. O senhor está sabendo que a gente vendeu a propriedade? Foi? Por quanto? Foi por tanto, aquele valor. Meu marido não trouxe? Foi, trouxe. Ele mentiu. E você também está mentindo. Está vendo aquele rapaz ali, ó? Tem 4 moços ali, ó. Carregaram o corpo do teu marido. E vão levar o teu também. Ela também deu os tribilique e morreu. Irmãos, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, ela foi movida pelo Espírito Santo, em determinado momento, a não ter por precioso aquilo que era supérfluo, aquilo que era momentâneo. Porque para eles o que tinha mais importância era aquilo que era eterno. Se a igreja do Senhor vivesse hoje, como foi naqueles dias do apóstolo Pedro, né? Eu vendi a propriedade, portanto, está aqui. Por que mentisse ao Espírito Santo? Ou nós não teríamos talvez ninguém na igreja, ou nós teríamos um povo mais santo na igreja, mais comprometido com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Gente que sabe que o que precisa é de luz dentro da sua vida, é de luz dentro da sua casa, para que eles enxerguem que tem alguma coisa que precisa ser tirada, tem alguma coisa que tem que ser preciso remover, tem alguma coisa que é preciso lançar fora, tem algumas coisas que estão ocupando espaço na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, quando quem deveria estar tomando lugar era a luz. O que tem a ver luz? A palavra de Deus, a verdade do Evangelho do Senhor. Deveria estar ocupando a nossa mente e o nosso coração. Talvez a nossa vida tenha sido muitas vezes ocupada por muito entulho dessa vida, por muita sujeira dessa vida. Gastamos tempo com aquilo que não é para Deus e que não é de Deus, às vezes. Mas nós queremos ter uma vida abençoada. Nós queremos ter uma vida edificada na palavra. Nós queremos ter uma vida restaurada. E talvez a palavra do Senhor agora esteja nos dizendo: é tempo de acender a luz na sua casa, é tempo de acender a luz dentro das suas intimidades, é tempo de você acender a luz naquele lugar onde ninguém vai, mas você sabe que tem sujeira. É tempo de abrir o coração, rasgar o coração, pedir perdão ao Senhor, confessar pecados ao Senhor e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor me deu algo precioso, mas isso está sendo acumulado por entulhos, que está deixando de ver aquilo que o Senhor colocou na minha vida se manifestar realmente. Aquilo que o Senhor não me deu, eu tenho acumulado. Aquilo que não veio do Senhor, eu tenho guardado. Aquilo que não é herança de Deus, tem tomado espaço na minha vida. E eu preciso, Senhor, ver onde está isso, em que ambiente está na minha vida isso, para limpar, para tirar isso fora. E começar a buscar aquilo que o Senhor realmente me deu de significativo, de importante na minha vida. E começar a procurar aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. Onde está o talento, onde está o dom, onde está aquela preciosidade que o Senhor me deu, que o Senhor colocou na minha vida. E aí quando encontra-se isso, é uma bênção. Porque quando é encontrado aquilo que é precioso,
não há motivo mais para se esconder. Não há motivo mais para a porta estar fechada. Porque a luz é quem está dominando aquele lugar, aquele ambiente agora. A verdade é quem ocupa aquele espaço agora. E agora se coloca diante de todos e de tudo a verdade, aquilo que precisa ser revelado. E aquela mulher agora chama as amigas, chama as vizinhas e diz para elas: venham, porque alegrem-se, venham se alegrar comigo, porque eu já encontrei a minha moeda perdida, eu já encontrei o meu dom, eu já encontrei o meu talento, eu já encontrei o meu presente de Deus, já encontrei aquilo que é de Deus que está na minha vida. Você pode participar, você pode ver comigo, você pode se alegrar comigo. Nós podemos conviver nesse ambiente de alegria com o Senhor, que me fez encontrar aquilo de precioso que eu havia perdido. Nós temos, em nome de Jesus, que colocar a nossa vida diante das verdades da palavra do Senhor. Porque enquanto estamos nós com os nossos dilemas, enquanto estamos nós com as nossas preocupações, enquanto estamos nós com os nossos cuidados, ninguém nos incomoda, ninguém está aí nos preocupando e a gente está lá tranquilo, mesmo que estão se acumulando o que não deve se acumular em nosso ambiente, em nosso viver, em nosso seio, em nossa casa. Mas a gente não está incomodado porque as pessoas em volta não percebem, não estão interessadas, não estão vendo o que está acontecendo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos cair diante do grande e santo olhar do Senhor. Ele vai olhar para nós, e diante dele, tudo que está em oculto é revelado, tudo que está escondido é manifesto. Nada se esconde da presença do Senhor. E aí talvez nós não tenhamos tanto tempo, nós não sabemos quando será esse dia, esse momento de acerto de conta. O importante é que a gente possa hoje, em nome de Jesus, acender a luz, remover tudo que é desagradável, tudo que contamina e buscar encontrar aquilo que é precioso para colocarmos diante do Senhor e nos alegrar juntos com aqueles que é devido em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde nosso coração, que Deus guarde a nossa vida, para que a gente possa, em nome de Jesus, conservar uma vida como verdadeiros cristãos. Que não estejamos presos, apegados à mercê dessas coisas que são passageiras, deste mundo que se destrói, que se corrompe, mas que nós sejamos voltados para o Senhor e pensando: o que é que nós temos recebido de Deus? O que é que Deus tem colocado na nossa vida e que nós não estamos valorizando? O que é que o Senhor espera de nós? O que é que Deus está cobrando de nós através da sua palavra? O que é preciso ser encontrado que está perdido? E ao invés da gente esperar, como eu falava no início, que alguém venha dizer para nós, que alguém venha colocar a mão sobre a nossa cabeça, a gente possa identificar em nome de Jesus, identificar aquilo que está perdido e procurar restaurar, recuperar enquanto é tempo, para a glória do Senhor. O problema é que as pessoas estão achando que, tem gente achando que o tempo vai passar, que o tempo vai passando e que Deus vai resolver do jeito que Ele tem que resolver e acabou. Parece que ninguém tem nenhuma responsabilidade, parece que ninguém tem nenhum compromisso. Deus já decidiu e está decidido. Quem está perdido, quem está achado, está achado. E ninguém se preocupa em acender a luz, em trazer a verdade da palavra de Deus para dentro do ambiente da sua vida. E não se preocupa em temer ao Senhor, em colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando nós encontramos na Bíblia dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o quê? Deus. Primeiro você busca viver o reino. Primeiro você busca viver a vontade de Deus. Se você procura viver a vontade, se você procura viver o reino, se você procura, em primeiro lugar, o Espírito de Deus na sua vida,
as outras coisas serão acrescentadas. É o Senhor que vai completar aquilo que é necessário, aquilo que falta na nossa vida. Por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce nessa vida, se a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa luta é vã. Até porque podemos podemos conquistar e conquistar muito nessa vida. Mas a Bíblia diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se no fim ele perder a sua alma? Então melhor é que o homem, ele busque o reino de Deus em primeiro lugar. Ele busque o Espírito de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor. O que faltar é o Senhor que completa. Aqueles irmãos, nenhuma pessoa que se comprometeu com Deus e com a sua verdade, nenhuma pessoa que se comprometeu com Deus e com a sua palavra até hoje, ficou sem que o cuidado de Deus não estivesse sendo dispensado sobre a sua vida. Deus sempre cuidou dos detalhes da sua vida. Os mínimos detalhes, aquilo que a gente nem percebia, não contava, estava lá a mão de Deus operando, estava lá Deus agindo, providenciando. Então vale a pena buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vale a pena esquecer tudo, deixar tudo de lado e colocar em primeiro o reino de Deus. Por isso que não é o culto, é o reino de Deus. Não é primeiro ser crente, ser evangélico, é colocar Deus em primeiro lugar. É que Deus seja visto em nossa vida naquilo que a gente faz. Que o reino de Deus não seja visto aqui nesse culto hoje à noite. Que o reino de Deus não seja visto porque você veio hoje à igreja. Que o reino de Deus seja visto porque você colocou Deus em primeiro lugar no seu viver. Porque o Espírito do Senhor está agindo em você de fato e de verdade. Porque você já acendeu a luz, já acendeu a candeia, já removeu a impureza, já tirou a sujeira e já encontrou a pedra preciosa, já encontrou a dracma que havia perdido. E o final é a alegria na presença dos anjos de Deus. A alegria na presença dos anjos de Deus. Que o nosso culto, que ao sairmos daqui hoje à noite, pense, não é eu sair daqui satisfeito. Não é se você vai sair daqui satisfeito hoje à noite. É se Deus está satisfeito conosco quando sairmos daqui hoje à noite. E para Deus estar satisfeito conosco ao sairmos daqui hoje à noite, se faz tão necessário que Ele esteja satisfeito amanhã, quando estivermos nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos estudos. Quando estivermos o nosso dia a dia amanhã, que Ele esteja satisfeito da mesma maneira. Que não seja assim, eita, eu sou crente. Não. Eu sou crente, eu lembrei agora, meu Deus, eu sou crente. Não, você é de Deus. E onde quer que você esteja, o que quer que você faça, tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado. A igreja, esse ambiente de culto é apenas o ambiente onde nós nos reunimos para juntos congregarmos, celebrando, adorando a Deus. Mas esse não é o lugar onde nós manifestamos a presença de Deus na nossa vida, não. O lugar onde a presença de Deus se manifesta na nossa vida é em todo o lugar onde nós estivermos e em todas as atitudes que nós realizarmos. Tem que ser assim. E se não for assim, o que eu estiver fazendo, vindo para a igreja, é em vão. É perdido. É perdido, irmãos. Pode crer, é perdido. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo uma besteira, pastor, aí, porque é melhor vir para a igreja, mesmo estando errado. Eu não posso ser contra, né? É claro que eu concordo. Imagina se todo mundo que está errado estivesse aqui, né, hoje à noite ouvindo a palavra. Para mim seria uma bênção. Eu estou falando quem conhece a palavra, quem entende a mensagem. Se você realmente conhece a palavra do Senhor, entenda a mensagem da palavra do Senhor, vir para a igreja sem ter compromisso com Ele no nosso dia a dia, é vir sem nenhum compromisso, é vir sem nenhum valor. É perdido estar na igreja se nós não tivermos comprometimento fora da igreja com Deus.
Agora, se for para trazer para a igreja quem não conhece a palavra, é para trazer todo mundo mesmo. Convidemos todo mundo. Agora, se for para vir para a igreja, eu passando a semana inteira sendo desonesto no meu trabalho e vim para aqui pregar hoje à noite, é melhor ficar em casa, porque o pecado é menor. É melhor eu pedir que outra pessoa pregue do que eu vim pregar, porque aí o pecado seria menor. Mas quando nós estamos falando que Deus ele nos deu os dons e nós apenas temos essas coisas preciosas dentro de nós e nós podemos aqui acender a luz, e a palavra de Deus nos ensinou, acender a luz é importante, que nós acendamos a luz dessa noite, que a luz tenha sido acesa dentro de nós, para iluminar, tirar aquilo que não agrada ao Senhor, remover aquilo que é desagradável a Ele e encontrarmos a preciosidade que realmente vai glorificar o Senhor no nosso viver. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir ao Senhor, pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, ajuda-me a acender essa luz em nome de Jesus. Pode ser que eu esteja querendo viver para o Senhor, agradar ao Senhor, servir ao Senhor, mas alguma coisa, alguma sujeira está tomando o espaço daquilo que é tão precioso na minha vida. Eu te peço, Senhor, me ajuda a remover isso. Confessemos ao Senhor, peçamos ao Senhor perdão, misericórdia. Esse é o momento certo para a gente se colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que nos perdoe, que nos ajude a tirar a remover aquilo que não agrada a Ele, que está apenas atrapalhando a nossa vida com o Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor morreu lá na cruz, o Senhor Jesus foi crucificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida em Seu nome. Foi por causa do Seu amor que nós fomos resgatados, encontrados, e a nossa vida tem sido restaurada, Senhor. É por causa do Teu amor que nós estamos aqui nessa noite, diante da Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Se é preciso, e é, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a acender a candeia na nossa vida, a acender a luz no nosso coração. A vermos, Senhor, que há guardado talvez no nosso coração, na nossa mente, alguma coisa, Senhor, que não te agrada, apenas ocupa espaço, sujando o ambiente que deveria ser consagrado ao Senhor. O Senhor remove da nossa mente, Senhor, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mortal, ó Deus, para a nossa alma. Remove, Senhor, remove, ó Deus, do nosso coração todos os desejos que não são teus, Senhor. Nos ensina a acender a luz e enxergarmos que isso não te agrada, que não convém ao verdadeiro cristão. E que se hoje fosse o último culto nosso, Senhor, da nossa vida, que a gente pudéssemos encerrá-lo e entrar na glória celestial para estar com o Senhor. Que nada em nós, que nada no nosso coração, que nada na nossa vida, que nada na nossa mente nos atrapalhasse ou nos impedisse dessa maravilha, dessa bênção acontecer. Mas como nós não sabemos quando será o nosso último culto, e por certo para todos aqui nós, para a maioria, e cremos não será esse, teremos outros cultos, queremos sair daqui nessa noite encontrando a dracma que foi perdida, encontrando aquilo que é de valor estimável, que o Senhor colocou dentro de nós. Que a gente não despreze, Senhor, a salvação que foi conquistada lá na cruz, com morte, com sangue, com dor, com escárnio, com zombaria tão cruel contra o Senhor Jesus. Que a gente não torne isso vulgar, Senhor. Que a gente não menospreze os valores espirituais. Que a gente não abra mão, Senhor. Que a gente não negocie, ó Deus,
os dons do Espírito Santo que são concedidos a cada um de nós, os ministérios que são confiados à tua igreja, ao teu povo. Que o teu povo não brinque com isso, que seja levado a sério, meu Pai, para que os passos, ó Deus, que são feitos na caminhada até o santo culto aqui na igreja, Senhor, sejam feitos debaixo de temor e tremor ao Senhor, para que quando entrarmos aqui, ó Deus, o Senhor se alegre, o Senhor esteja satisfeito, ó Deus, com a nossa presença, com o nosso culto aqui hoje à noite. E não importa, meu Deus, não importa se isso foi satisfatório para mim ou para qualquer outra pessoa. O que importa é que se realmente o Senhor se agradou do culto que nós realizamos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Senhor. Recebe, Senhor, o louvor. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, meu Pai. E que, ó Deus, nós sejamos crentes, ó Deus, com testemunhos verdadeiros fora deste templo. Onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, com quem quer que seja que a gente fale, que o nosso testemunho seja verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que a gente venha perder com isso, mas se é para ganhar a vida eterna, se é para ganhar um reino eterno, queremos perder no nome de Jesus aqui nessa vida. Importa perder, Senhor, para ganhar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de todos. Rogamos a tua bênção sobre todos em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe do que precisa ser encontrado, do que precisa ser retirado, do que precisa ser removido, ó Deus, para que a preciosidade apareça. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós a te oramos por todos. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.